Olá, o meu nome é Cláudia Costa. Hoje vamos falar da atividade laboratorial 2.1, características do som, que está enquadrada no domínio 2, ondas e eletromagnetismo, no âmbito da Física 11º ano. O conteúdo deste vídeo vai abordar, em primeiro lugar, quais são os objetivos desta atividade, o que é que se pretende fazer, que materiais é que precisamos utilizar para a concretizar e como é que ela se executa, qual é que é o procedimento. Depois vamos fazer uma passagem no registro de observações e que cálculos é que temos que fazer evoluir e, finalmente, discutir um bocadinho que conclusões é que vamos retirar e os erros que estão associados a estas conclusões. No âmbito dos objetivos, do que é que se pretende com esta atividade, temos aqui uma panóplia de várias coisas. É uma atividade um pouco mais lenta que o habitual. Ela pode ser feita rapidamente. Eu costumo explorá-la um bocadinho para consolidar os conceitos que abordo nas aulas que não são com caráter experimental. Os objetivos, então, permitem investigar os atributos ou as características do som. E estamos a falar da altura, ou seja, frequência das ondas, a intensidade, a sua amplitude e o timbre. O facto de, por exemplo, a voz de cada um de nós ter características diferentes, tem timbres diferentes, é uma espécie de impressão digital. Também importa aqui realizar medições de período e de amplitude de diferentes sons. E, obviamente, calcular a frequência dos sinais sonoros que são produzidos a partir do conhecimento do período desses sinais, comparando os valores que obtemos com os valores de referência, se eles existirem. Se usarmos um gerador de sinais, nós identificamos que sinal é que vamos produzir e depois podemos verificar no final se aquilo que calculamos em termos de frequência corresponde ao que o gerador de sinais esteve a emitir. Também faz parte dos objetivos identificar os limites da audição ao nível do espectro sonoro de diferentes pessoas, e aqui é importante testar pessoas de diferentes idades, e a última fase desta atividade passa por medir diretamente o comprimento de onda de uma onda. Quais são então os materiais que nós precisamos para fazer este trabalho e como é que ele se executa? Eu vou mostrar aqui várias perspectivas. Vou falar um bocadinho naquilo que costumo fazer, que é trabalhar de forma simples com o computador, em vez de usar o osciloscópio. Mas vou deixar o osciloscópio nos materiais, porque ele pode ser usado aqui. Então, se eu tiver que fazer uma listagem, vou então recorrer ao osciloscópio. No meu caso, usei o computador, na função osciloscópio virtual, um gerador de sinais. Eu, por acaso, não trabalhei do laboratório, utilizei o gerador de sinais do telemóvel ou do próprio osciloscópio virtual que também tem. São precisos 2 microfones, especialmente se fizermos a determinação do comprimento de onda da onda. Um diapasão, ele aparece aqui nesta imagem do lado direito. Na realidade, nós batemos-lhe com esta pecinha para percutir aqui as hastes do diapasão, para conseguirmos ouvir um som. Vamos precisar de um altifalante, não é mais do que uma coluna. E eu deixei aqui o CLab Datalogger, que é o interface da Casio, que me permite ligar os 2 microfones em simultâneo ao computador. Esta peça também pode ser utilizada para realizar a atividade da determinação da velocidade do som. Em termos de procedimento, eu deixei aqui os passos resumo, eu posso falar um bocadinho mais ao pormenor. O primeiro passo implica a medição de períodos e frequências. Então eu tenho que ter um gerador de sinais que vai produzir um sinal que vai ser lido no osciloscópio ou no osciloscópio virtual. Coisas importantes, eu tenho que escolher uma frequência. Posso começar com 1000 Hz, por exemplo, e visualizo no sinal do meu osciloscópio, seja ele virtual ou não, 1 a 2 oscilações completas. Não convém ter muitas ondas, porque isso vai dificultar o processo de leitura do período. Portanto, eu tenho que ter a escala adequada, vou usar uma determinada escala para poder só visualizar 1 a 2 ciclos. E depois vou trabalhar essa escala para terminar o período. A segunda etapa implica ouvir sinais com frequências diferentes, um som grave, um som agudo e um som de frequência intermédia.
e testar os limites da audição. Ou seja, diferentes pessoas vão usar um gerador de sinais para testar os seus limites de audição. Como é que isso é feito? Começamos, por exemplo, por dar uns fones ou uns headphones à pessoa que vamos testar. Ligamos-la ao gerador de sinais, pode ser o próprio telemóvel, por exemplo, e colocamos a frequência do sinal nos 1000 Hz. E depois vamos testar baixando a frequência até ao mínimo, e a pessoa tem que nos fazer sinal quando deixar de ouvir. Voltamos aos 1000 Hz e fazemos para o lado oposto, ou seja, aumentamos a frequência e a pessoa faz-nos sinal quando deixar de ouvir. Então fazemos o registro do limite mais baixo que a pessoa consegue ouvir e o limite mais alto que a pessoa consegue ouvir. É preciso perceber que não convém termos o volume do nosso gerador de sinais no máximo, porque senão vamos magoar o ouvido da pessoa. Portanto, quando nós calibramos para 1000 Hz aquela frequência inicial, a pessoa põe os headphones ou os auriculares nas orelhas, nos ouvidos, e vamos ver se é confortável para aquela pessoa aquele volume. Se for, eu não volto a mexer no volume. Se não for, vou diminuir ou aumentar o volume até ser confortável para esta pessoa. E trabalho sempre com o volume no mesmo valor. A terceira parte implica testar tipos de sinais, fortes ou fracos, sons puros e sons complexos. Então o que é que eu vou fazer? Vou ligar um microfone ao nosso osciloscópio, seja ele virtual ou não, e vou percutir com diferentes intensidades um diapasão ali na sua proximidade. Aquele primeiro sinal que aparece no ecrã é o que eu vou testar. Se eu percutir com força, o que eu espero encontrar é uma onda com uma amplitude maior. Se eu percutir de forma muito fraquinha, assim com pouca intensidade, espero identificar uma onda com uma amplitude menor. Também é conveniente perceber que aqui nesta fase eu vou fazer testes com diferentes tipos de sons. Além do diapasão, eu posso usar o gerador de sinais para produzir um som de frequência à vossa escolha. Posso usar o som das nossas vozes. É habitual aqui nesta fase, por exemplo, escolher 2 ou 3 pessoas, elementos do grupo, para fazer o A, E, I, O, U, um de cada vez. Portanto, fazem prolongado A, E. Portanto, vão fazer uma espécie de cantarolar só de uma letra individual, para percebermos que, apesar de estarmos a dizer a mesma letra, sei lá, 2 pessoas, quando olhamos para a onda produzida por cada um, vamos identificar que elas são diferentes. Portanto, já consigo abordar aqui a questão do timbre. A última etapa desta atividade experimental é a medição direta do comprimento de onda, que implica ligar o gerador de sinais ao altifalante e 2 microfones ao nosso osciloscópio. Depois vou observar o sinal produzido pelos 2 microfones. Inicialmente, os 2 microfones têm que estar alinhados, um com o outro, à mesma distância da fonte que está a produzir o sinal. Vou ver 2 ondas que vão ter a mesma frequência e vão estar em fase. Crista com crista, vale com vale, vão estar alinhados. Depois vou afastar o microfone ligeiramente, um deles, em relação ao outro, e posso verificar quando é que as ondas voltam a estar alinhadas. Se as ondas voltarem a estar em fase, a distância entre os 2 microfones vai corresponder ao comprimento de onda da onda que estamos a produzir. Antes só de avançar para este tópico, lembrar que quando eu vou fazer a terminação do comprimento de onda, eu estava a pensar que vocês podem deixar os 2 sinais alinhados. Mas se os deixarem desalinhados, também é possível medir o comprimento de onda. Só tem que ir verificar qual é que é o tempo de desfazamento relativamente ao período. Se é 1/4, se é metade, se é 3/4. Se eu sei, por exemplo, que as ondas estão desalinhadas, estão desfasadas 1/4 do período, significa que a distância entre os 2 microfones vai corresponder também a 1/4 do comprimento de onda. Se for meio período, a distância será meio comprimento de onda e depois consigo estimar quanto é que é um comprimento de onda. Nas observações e cálculos, vamos usar aquilo que vamos observar para calcular o que nos pedem. Normalmente será frequências e erros. Então, na primeira fase, que diz respeito à medição de períodos e frequências, o que eu espero observar é uma onda onde no meu ecrã vou registar 1 ou 2 oscilações.
Aqui está uma e quase um pedacinho. E então, depois o que vou fazer é escolher 2 pontos na mesma fase da oscilação para fazer a medição do período. Tenho aqui a azul, reparem, eu usei este ponto, esta posição de equilíbrio, até a onda voltar a passar pela mesma posição de equilíbrio. Eu não posso escolher este ponto aqui atrás, porque a onda neste segundo ponto está a subir, enquanto na minha questão inicial ela vai a descer. Portanto, tenho que procurar outra posição de equilíbrio em que ela vai a descer. Vou contabilizar quantas divisórias é que tenho aqui. São 5, se contarem são 5 quadrados. E a base de tempo que eu tinha escolhida para recolher esta imagem é 200 microsegundos por divisória. Isso significa que, embora eu tenha usado uma frequência de 1 kHz ou 1000 Hz, se quiserem, o período corresponde a 5 divisórias vezes os 200 microsegundos por divisória. Se vocês preferirem fazer aqui em regra de 3, é só dizer que tenho 200 microsegundos para uma divisória, x microsegundos para 5. E vou determinar quanto é que equivale aos 5. Qualquer uma das duas hipóteses de resolução é a mesma. Neste caso, obtive aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Quando eu vou calcular a frequência que corresponde ao inverso do período, verifico que vou obter exatamente os 1000 Hz que tinha na frequência original. Então, tenho aqui um erro de 0%, é ótimo, às vezes acontece mais depressa quando usamos o osciloscópio virtual. Eu não quis usar o gerador de sinais do osciloscópio virtual, usei o gerador de sinais de um telemóvel, portanto, com as limitações que isso implica para recolher os dados, nomeadamente colocar o microfone, colocar o meu telemóvel junto ao microfone do computador portátil, que era um microfone integrado, nem sequer era uma coisa específica. Posso fazer isto com sinais de diferentes frequências para poder fazer o mesmo tipo de observação e treinar este tipo de cálculo. Na etapa 2, então a primeira fase implica identificar um som grave, um som agudo e um som intermédio. Eu optei no som grave para encontrar sons com frequência abaixo dos 300 Hz. Trouxe aqui alguns dissabores, foi difícil recolher uma boa onda para frequências tão baixas. O som agudo implicou ondas com frequências acima dos 5000 Hz e o som intermédio entre os 640 e os 2500 Hz. O exemplo que eu deixei aqui é do som de 5000 Hz, mas podia ser qualquer outro. Portanto, a lógica é a mesma que o anterior, deixar uma a duas oscilações na imagem, neste caso tenho duas. Aliás, não chego a ter duas, tenho uma e meia, mais ou menos. Mas vou identificar novamente um ponto que seja fácil de ler, pode ser este que está aqui com o meu apontador, e vou encontrar o outro em que a onda está novamente a subir, que é este. Vai fazer com que eu tenha aqui 4 divisórias, calculo o período com a regra 3 ou o cálculo de multiplicação. Depois passo esta informação para segundos, porque tenho aqui microsegundos, o micro é vezes 10 elevado a menos 6. Converto ou transformo este período em frequência e depois vou calcular o erro percentual associado. Portanto, como eu estava a dizer há pouquinho, às vezes há erros de 0%, que foi o caso aqui. Isto são imagens recolhidas dos meus alunos em sala de aula. Ainda nesta segunda etapa, os limites da audição. Então, implica usar o tal sinal de 1000 Hz, regular a intensidade no gerador para que o som seja ouvido nos auscultadores de forma confortável, sem alterar essa intensidade sonora, selecionar frequências cada vez menores e depois frequências cada vez maiores. E então vamos registar a frequência mínima e a frequência máxima que aquela pessoa consegue ouvir e temos aí os limiares da audição. O que é normal encontrar é que as pessoas com mais idade, portanto com uma idade a partir dos 50 anos, têm uma limitação significativa na audição das frequências acima dos 12.000 Hz. Mas isto não há regra sem senão. Portanto, há pessoas que não cumprem esta regra. Isto é um
um valor médio, se quiserem, é uma previsão. Os jovens, que é onde a maior parte dos alunos se encaixam, vão ouvir dentro de toda a faixa do espectro sonoro, entre os 20 até aos 20.000 Hz. Um adulto entre os 30 e os 40 anos também já tem algum déficit auditivo e as frequências maiores do que 15.000 Hz vai apresentar dificuldades em identificá-las. A terceira etapa desta atividade é identificar diferentes tipos de sinais. Nesta imagem que estamos a ver, temos a percussão com o diapasão ou com maior intensidade ou com menor intensidade. Estes dois registros é preciso cuidado, porque se eu esperar muito tempo para capturar a informação e medir, o sinal que o osciloscópio produz inicialmente vai diminuindo sempre a sua amplitude. Portanto, convém recolher logo na fase inicial para eu poder comparar as duas formas de percutir o diapasão, a forte e a fraca, em termos de ondas. O que eu espero encontrar é que eu vou ter uma onda com maior amplitude e atenção, porque a amplitude vai ser lida aqui na vertical, entre a posição de equilíbrio e o máximo, ou no limite entre o mínimo, que está aqui assinalado a vermelho, nesta linha a vermelho, e o máximo. Esta distância corresponde ao dobro da amplitude. Portanto, se eu a tiver, depois também é fácil calcular o A, é só dividir por 2, passar o 2 para o outro lado da expressão. No sinal que é percutido com menor intensidade, vou fazer exatamente o mesmo, mas a leitura de uma amplitude menor. Além de testarmos aqui a intensidade sonora, importa distinguir sons puros e sons complexos. Então é aqui que entram sons aleatórios produzidos por um gerador de sinais, em que basta-me olhar para a figura que vejo no osciloscópio para perceber que isto é uma onda sinusoidal, portanto este som é puro, e com essa informação posso fazer o mesmo que fiz nos de trás, buscar uma ou duas oscilações no ecrã, medir o período, depois calcular a frequência e, eventualmente, determinar o erro percentual. Isto costuma dar valores muito bons, com erros bem pequeninos. Mas também importa identificar sons puros e sons complexos. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho, se vocês repararem, o A, E, I, O, U. São dois dos meus alunos que executaram, não sei se são sempre os mesmos, ou se escolhi aleatoriamente as imagens. De qualquer das formas, os As, os Es, os Is, os Os e os Us estão todos coerentes. E se vocês olharem para as imagens, vão perceber que as ondas são todas diferentes. E porquê é que são diferentes? Porque o timbre de cada um é diferente. Apesar disso, o sinal que estamos a observar não implica aquelas ondinhas perfeitinhas. Eu não tenho aqui uma onda sinusoidal. E se eu não tenho uma onda sinusoidal, é porque o A, E, I, O, U que eu tenho aqui, que foram produzidos pelos meus alunos, são sons complexos. Se vocês olharem para o som produzido pelo vosso gerador de sinais, vão encontrar aquela linha quase perfeitinha. Se eu fizesse isto com o diapasão, vou obter a mesma situação que esta onda sinusoidal, o que é indicativo de que estes sons são puros. Na quarta etapa, tenho então a medição do comprimento de onda de uma onda que se está a propagar. Tenho a montagem experimental aqui do lado esquerdo. Confesso que eu substituí o osciloscópio pelo osciloscópio virtual que instalei no computador. Tudo o resto foi sensivelmente o mesmo. Os meus microfones estavam ligados a uma interface que eu já vos disse há pouco, que permite garantir a entrada de dois sinais sonoros em simultâneo. Por isso é que vocês estão a ver, quer na imagem à esquerda, quer na imagem à direita, duas representações, os dois ecrãs, com dois sinais cada um. Um está deslocado mais para cima, mas a ideia é que vocês percebam que têm lá dois sinais. Nós podemos depois alinhá-los para perceber se têm ou não a mesma amplitude. Estando no mesmo sítio, devem ter a mesma amplitude, mas se não estiverem no mesmo sítio, o que estiver mais distante da fonte ou do gerador de sinais vai apresentar uma amplitude mais reduzida, mas é só ao nível da amplitude. Então, na imagem do lado esquerdo, tenho os microfones ambos alinhados, estão posicionados à mesma distância daquilo que está a produzir o som. Na imagem do lado direito,
os microfones estão distanciados de cerca de 34 centímetros e meio, o que vai fazer com que, se vocês olharem para as cristas, elas já aparecem aqui ligeiramente desfasadas. Se eu as desfasar o suficiente para elas aparecerem alinhadas como eu tenho do lado esquerdo, a distância mínima a que eu vou separar os dois microfones vai corresponder a um comprimento de onda. Portanto, também tenho vários caminhos para executar esta atividade. Na determinação propriamente dita do comprimento de onda, eu posso fazer isto sempre praticamente de forma direta. Um caminho para percebermos se esta determinação é muito ou pouco exata é determinarmos a velocidade do som. Portanto, eu podia usar esta mesma etapa da nossa atividade experimental 2.1 para executar a 2.2, que eu vou explicar no outro vídeo. Mas basicamente, se eu conseguir ter as duas ondas alinhadas na menor distância possível, o distanciamento entre os dois microfones corresponde ao comprimento de onda. E o sinal que eu estou a produzir tem uma determinada frequência, se eu multiplicar um pelo outro, obtenho a velocidade. Também a posso determinar olhando para o osciloscópio e treinando mais uma vez com a escala associada à minha determinação. Se eu fizer uma determinação próxima do valor da velocidade expectável, então não há aqui grandes erros a discutir. Mas que outros erros é que eu posso falar? As conclusões que nós retiramos podem ser várias. Vamos ver algumas delas. Então, a primeira coisa que eu costumo pedir sempre aos meus alunos para identificar nas conclusões é para apresentarem os seus resultados. Então, vão apresentar a frequência usada na onda, eventualmente o período determinado para essa onda e a frequência calculada para poder exprimir também o erro percentual. Já ao nível da atividade 2, a minha apresentação de resultados corresponde à apresentação das frequências para os sons grave, intermédio e agudo escolhidos, assim como os respectivos períodos, frequências e erros percentuais. Ao nível de erros possíveis nesta fase, eu vou ter aqui a presença de ruído, porque a presença de ruído a existir dentro do laboratório vai interferir com o sinal que estamos a produzir para ser capturado pelo nosso osciloscópio. Também é nesta fase que se apresentam os limites da audição para cada indivíduo testado, a frequência mínima e a frequência máxima. Portanto, isto também é importante. Neste âmbito dos limiares da audição, é preciso tomar consciência das limitações individuais, o que não quer dizer que só por ter a idade X já implica essa limitação. Podemos não a ter naquele momento. Então, no fundo, vamos só verificar se esses limiares de audição estão dentro daquilo que é a faixa etária que é considerado normal. No fundo é isto. Na etapa 3, apresentamos a frequência do diapasão e podemos ir buscar às nossas fichas de relatório quanto é que foi o período do sinal que se identificou no osciloscópio, a frequência que foi determinada e qual foi o erro percentual a ela associado. Novamente, se houver ruído, isso vai interferir com o sinal que vamos ver no osciloscópio, pode gerar maior quantidade de erros, sem dúvida nenhuma, ou menor quantidade de erros, tudo depende de como nós executarmos a atividade. O sinal que diz respeito à percussão do diapasão com mais força tem que apresentar maior amplitude. Portanto, é um sinal com maior intensidade, é mais forte. Ainda nesta componente da atividade mental, as ondas sonoras recolhidas para a voz de diferentes indivíduos a falar vogais são sempre sinais complexos e por essa razão é que há pouco eu não via a onda sinusoidal. Os sinais observados no osciloscópio, provenientes do gerador de sinais e produzidos pelo diapasão, são sinais sinusoidais. Logo, são sinais puros. Os que são produzidos por cada indivíduo, o tocar do piano, vai implicar sinais complexos. Não esquecer de referir aqui, fazer a contraposição para o A, E, I, O, U, quais foram os alunos que tiveram os espectros sonoros mais semelhantes ou menos semelhantes. Ainda dentro da apresentação de resultados,
e da sua análise, é preciso apresentar o comprimento de onda do som que se propagou do altifalante até ao microfone e a velocidade de propagação do som no ar nas condições em que a experiência ocorreu. Portanto, fazer pelo menos a correção da temperatura para sabermos a que temperatura estamos a trabalhar. O comprimento de onda foi determinado medindo a distância entre os dois microfones, garantindo que essa distância foi a menor, de maneira a que os dois sinais recebidos estivessem outra vez em fase. O ruído exterior pode influenciar os resultados obtidos, da mesma forma que podemos não perceber a distância mínima em que os dois sinais estão em fase. E se isso acontecer, podemos no fundo encontrar um valor que é um múltiplo do comprimento de onda, não sendo ele próprio o comprimento de onda. Apesar desta possibilidade da determinação do valor da velocidade de propagação do som no ambiente em que a experiência permite avaliar a exatidão e a determinação. Também é importante analisarmos ou colocarmos nas conclusões as respostas às questões problemas. Aqui aparece qual é a base das tecnologias de reconhecimento de voz usadas em telemóveis ou em tablets, por exemplo. E então é preciso dizer que esta tecnologia está associada ao reconhecimento de sons. E quando eu estou a falar de sons, estou a falar de palavras ou então de partes de uma fala, trechos de fala. Também pode estar associado ao reconhecimento de fala contínua com a elaboração de textos ou até a autenticação de voz de cada pessoa. Esta tecnologia, o seu funcionamento baseia-se na digitalização de sons, na sua filtração, de maneira a eliminar todo o ruído e depois a armazenagem. Primeiro eu tenho que gravar os sons, eliminar-lhes o lixo, o ruído todo e depois guardá-los. Para que é que isto vai servir? Para depois poder comparar estes padrões com outros registros que eventualmente aconteçam. Mas esta tecnologia pode não funcionar se a pessoa estiver num ambiente muito ruidoso. Qual é que é a razão? Que outras limitações é que tem esta teoria? Então, as suas dificuldades é porque é mais fácil reconhecer cada palavra que for dita com calma, pausadamente e separada de todas as outras. Se eu fizer isto numa frase, dificulta o processo. Também é muito complicado separar falas simultâneas de várias pessoas. Quando eu tenho as pessoas à conversa, elas não estão todas a falar uma de cada vez. Há alguma desordem. E aqui a digitalização é dificultada. As pessoas também não costumam utilizar sempre o mesmo tom de voz e não falam sempre ao mesmo ritmo. Há fonemas que têm padrões muito próximos ou podem ser pronunciados de forma semelhante, que também ajuda à confusão. Sei lá, B e V, por exemplo. Ainda existem pronúncias, regionalismos, sotaques, dialetos, que também dificultam o processo, que é mesmo a pessoa a falar, por exemplo, com diferentes sotaques consoante o sítio onde está ou com quem está a falar. Ainda existem as chamadas palavras homófonas, como concerto, concertar um sapato, por exemplo, ou assistir a um concerto de música. Também é importante, nas conclusões, identificar se os objetivos da atividade foram ou não alcançados e, tendo em conta que nesta atividade temos tantos objetivos, convém abordar cada um separadamente. Também costumo pedir aos meus alunos para descrever a atividade do grupo de trabalho, se foram ou não cooperantes, se colaboraram uns com os outros, se contribuíram para a realização da atividade, para a construção do relatório, por exemplo. Também é habitual pedir-lhes que identifiquem todas as alterações ao protocolo experimental que executaram, eventualmente até peço sugestões de melhoria da atividade. Convém sempre apresentar uma reflexão final onde descrevemos quais foram as grandezas estudadas, se foi mais fácil ou mais difícil compreendê-las do que nas aulas mais comuns, se foi possível esclarecer dúvidas ou consolidar conceitos. Portanto, tudo isso é para apresentar aqui enquanto crítica ao nosso trabalho experimental. Antes de me despedir, só falar aqui um bocadinho dos recursos que podem utilizar para realizar esta atividade, porque muitas vezes nas escolas os osciloscópios tradicionais ou não existem, ou estão avariados, ou existem em pequena quantidade e é difícil. E efetivamente eu trabalhei com o osciloscópio virtual. Eu estou aqui a colocar o link do lado direito. Usei o da academo.org, que tem um gerador de sinais incorporado, embora não tenha trabalhado o gerador de sinais. Já o fiz antes, desta vez optei por usar a aplicação telemóvel
junto ao microfone do computador e funcionou maravilhosamente. A aplicação do telemóvel que costumo usar é o Frequency Generator, que aparece aqui um HZ em letras laranja. Para a realização da determinação do comprimento de onda, usei o software Audacity, que é open source, também está aqui o link para o poderem descarregar e instalar. Ele é fácil de trabalhar, mas essa atividade já fica mais complicada de fazer em casa, até porque é preciso introduzir 2 sinais de 2 microfones diferentes no Audacity para podermos fazer a determinação do comprimento de onda. Portanto, ficam aqui ao lado as hiperligações para perceberem que há coisas que podemos fazer sem equipamentos muito sofisticados e à partida que já temos disponíveis a qualquer momento. Agora sim, vou-me despedir. Espero ter ajudado a clarificar um bocadinho esta atividade experimental. Se ainda assim ficaram perguntas, enviem-me um e-mail, deixem-me uma mensagem em baixo. Se precisarem, eu depois também posso deixar as hiperligações para fazer o download em baixo. Deixem-me um comentário para eu poder fazer isso. Está bem? Bom trabalho. Até breve.